Olá amigos, bem-vindos de volta. Estou de volta e pronto para atacar e tive umas férias fantásticas. Mas agora estou pronto para focar no tópico novamente e quero começar com algo muito peculiar. É propaganda russa, você não poderia inventar isso, mas felizmente não precisa porque eles inventam. É loucura, sabe? A Duma russa declarou oficialmente a Organização Satanista Internacional como um grupo terrorista, uma organização terrorista. Atualmente não há muitos satanistas, e se existem, são grupos pequenos e localizados. Mas quais são as chances de que, alguns dias depois, a Duma russa declare a Organização Satanista Internacional um grupo terrorista? Os russos encontram um altar satanista ucraniano no porão de uma aldeia que supostamente foi feito por soldados ucranianos em retirada que foi abandonado. Sabe? Mas o fato interessante é que os russos controlaram esta aldeia nos últimos 5 meses. Como isso foi parar lá? É pura criação de propaganda russa, mas é tão rara e tão peculiar, eu quero compartilhar isso com você. O cara desce para o porão e o que ele encontra? É isso, olhe para este altar satanista do exército ucraniano. A coisa, obviamente, está bem, cartas na mesa. Isso é feito pelos russos, né? São apenas filmes de Moscou, você sabe, né? A propaganda russa encenando essas coisas logo após a Duma declarar que é, você sabe, uma organização terrorista. Então eles estão fazendo isso para o público interno russo. Mas o fato é que alguém tinha que fazer isso. Alguns propagandistas russos tiveram que descer para este porão. É como, este é o lugar perfeito para a minha cena, certo? Como fazer um altar satanista. E eu acho que ele perguntou, ChatGPT, você tem um gongo aqui, você tem um cálice, você tem algum tipo de cabeça ou crânio de cabra, você tem uma vela? Quer dizer, isso é puro ChatGPT tutorial de como fazer um altar satanista. Temos muitas notícias estratégicas e sérias chegando neste vídeo mais tarde. Mas eu queria começar isso com algo mais engraçado, porque 1º de agosto todos nós precisamos rir um pouco. Essa, de novo, você não poderia inventar. E você não precisa, porque o Ministério da Defesa russo faz isso por você. Esta é uma mãe que perdeu seu filho em uma tempestade Z ou um ataque frontal russo com carne. E você sabe o que o Ministério da Defesa dá a ela para olhar? Vamos deixar a pedra no regimento como um monumento. Graças a Deus pela pedra. Ok, então pegamos a pedra, agradecemos a Deus pela pedra. O Ministério da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, assumiu pessoalmente todo o auxílio a essa família. Sabe, eu perdi meu filho, mas pelo menos eu tenho essa pedra. Eu ganhei uma pedra por isso, nem mesmo um saco de batatas, nem mesmo alguns peixes. Eu ganhei uma pedra na Rússia. Você tem uma parte de você, é uma parte da tempestade Z, como seu bisavô. Na Segunda Guerra Mundial você liberta, sabe? Seja lá como Bakhmut Goshchel, ele libertou Berlim. É isso que eles vendem para as pessoas. E ele ganhou uma pedra por isso, né? Um grande monumento, uma chama eterna para os caídos da Guerra Mundial. E você ganha uma pedra, mas essa pedra parece um pouco mais barata. Honestamente, olhe para essa pedra, eu quero essa pedra. Agora, meus amigos, quero compartilhar com vocês uma história das Forças Armadas Ucranianas. Esta é uma das missões de resgate mais loucas de um soldado solitário que já vi. É um pouco como salvar o soldado Ryan, só que modernizado com uma bicicleta elétrica. Eu não estou brincando. Um soldado que havia mantido a linha por 5 dias na posição de 360 graus. Isso significa um soldado solitário atirando em todas as direções, impedindo a passagem das unidades Storm Z. E ele derrubou alguns, na verdade, bastante orcs ao seu redor. Impossibilitado de evacuar sozinho, recebeu uma bicicleta elétrica de 40 quilos diretamente em sua posição. Foi como uma missão de resgate. Eles tinham um drone de reconhecimento no ar. Como você pode ver, eles têm uma tela grande mostrando a localização dele, mostrando orcs russos ao redor dele. Ele realmente destruiu e enviou um dos orcs russos para dormir com os peixes com uma mina massiva. Podemos ver tudo em este vídeo? Ok, eu posso te ouvir bem. Eles têm comunicação por rádio com o comando. Consigo ouvi-lo claramente. Vamos começar. Esse é o cara, o ucraniano.
Ele pegou uma mina antitanque e jogou nos arbustos onde há um ORC russo. E supostamente a mina atingiu um drone no chão que tinha um explosivo nele. Ainda assim, e ambos explodiram, causando um enorme kabum que eu não vou mostrar aqui. Mas vamos seguir em frente. Depois disso, não havia mais orcs, e o comando ucraniano usou uma Baba Yaga, um grande quadricóptero, para entregá-lo. Uma bicicleta elétrica de 40 quilos para evacuação autônoma. Isso é algo fora do mundo da ficção científica. Eu simplesmente não tinha escolha. Eu pegaria aquela mina. Aconteceu apenas que eu acertei o drone onde o ORC estava sentado. Ele jogou sua última granada através de sua última granada. A granada atingiu o drone e o drone explodiu junto com o grão. Essa é uma sequência maluca de eventos que ocorreu e eliminou o ORC que estava segurando ele e não o deixava ir. Vá, apresse-se ao máximo, o mais rápido possível, o mais rápido possível. E eles estão abaixando a motocicleta aqui. Alguém me disse que um dia estaríamos entregando uma bicicleta de 40 quilogramas pelo ar. Quer dizer, essa é uma missão de resgate insana. Logo após o cara que tinha lutado por 5 neste local, jogou uma mina antitanque em um drone inimigo a poucos metros de distância que explodiu. Levando o ORC com ele é uma história louca de outro mundo. Certo, amigos, vamos agora para notícias mais sérias. Apenas para ilustrar que os russos não mudaram suas táticas. Enquanto isso, onde eu estava de férias, eles aumentaram o uso dessas táticas. Neste vídeo, você vê 2 médicas do exército ucraniano tratando 2 prisioneiros de guerra russos. Agora, esses 2 prisioneiros faziam parte de um grupo de 110 homens. Enviados para avançar na direção de Luhansk, uma das linhas de frente, na direção de Luhansk, seu comandante de código, chamado ZEK, marchou com eles até a linha de frente, depois os incentivou a avançar e então desapareceu, voltou atrás. É isso que os comandantes das unidades de assalto das unidades Storm Z e Storm fazem. A responsabilidade deles é designar a carne na frente das armas ucranianas e depois voltar e preparar a próxima onda. Então, desses 110, esses 2 foram capturados. Eles estão feridos e os médicos ucranianos, um deles é georgiano, na verdade, estão agora tratando suas feridas, cuidando de suas feridas, o que é bastante gratificante de ver, porque coisas realmente ruins estão acontecendo, certo? A Rússia fez um dos maiores ataques com drones e mísseis contra a Coreia. Veremos isso mais adiante no vídeo. Mesmo assim, há médicos ucranianos e georgianos cuidando constantemente dos prisioneiros de guerra russos. Se eles descobrissem essa unidade, eles simplesmente fariam coisas horríveis com eles. Então isso mostra o que há dentro das pessoas, tipo, o que há dentro dos ucranianos, o que há dentro dos russos. Os ucranianos cuidam até dos prisioneiros de guerra russos. Tudo bem, meus amigos, mas agora vamos dar uma olhada no mapa militar. Porque enquanto eu estava de férias, e eu realmente gostei, na verdade vocês me permitiram ter isso e eu sou grato por isso. Mas agora que estou de volta, vejo que os russos estão avançando. Uma das maiores investidas é para tomar Chasiv-Yar. Chasiv-Yar fica no leste da Ucrânia. Temos aqui o mapa militar do Estado Profundo. E essas setas. É tão estúpido falar sobre setas porque é um meme tão comum de blogueiros militares falando com setas como ataque aqui, ataque ali. Simplificando para você, essas setas mostram as maiores investidas diárias de ondas de carne nas direções de assalto russo. Como você pode ver, Chasiv-Yar, a cidade bem aqui de Bamut, cerca de 10 quilômetros. Desde que os russos tomaram Bamut, o objetivo deles tem sido tomar Chasiv-Yar. Agora eles já tomaram cerca de metade dela. O Ministério da Defesa russo afirmou que tomaram Chasiv-Yar, mas não tomaram. Este mapa não mostra isso. As tropas no terreno não confirmam isso. Analisaremos muitos vídeos que os russos não tomaram Chasiv-Yar. Mas eles estão dentro da cidade, na verdade, na maior parte da cidade. Mas eu só quero mostrar um pouco das unidades que estão atacando agora. Primeiramente, a 98ª Divisão Aerotransportada. 98ª Divisão Aerotransportada.
Então temos novamente o 200º Regimento de Fuzileiros Motorizados, Divisão Aerotransportada, 7ª Brigada de Assalto Aéreo, Batalhão de Propósito Especial. Então temos forças especiais e regimentos de fuzileiros motorizados. O Regimento de Fuzileiros Motorizados é uma unidade regular do exército russo que realiza os assaltos de linha de frente. E essas tropas aerotransportadas são as que serão enviadas após algumas ondas do que vamos chamar apenas de Regimento de Fuzileiros Motorizados. Após sofrerem perdas e esgotarem a munição ucraniana, então as brigadas de assalto aéreo entrarão com seus APCs, se tiverem algum, ou motocicletas, e tentarão avançar, digamos, algumas centenas de pés. Essa é a tática, é o que eles usam em ChessVR também. E eu quero mostrar um vídeo sobre isso, pois temos, claro, um vídeo a respeito. Eles fazem isso diariamente. Mostrarei o máximo possível. Em ChessVR, o que segura o avanço russo é a 24ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas Ucranianas. E eles têm um drone de reconhecimento no ar. Agora, isso é nos arredores de ChessVR. E vemos essas tropas de assalto aéreo entrando agora com 2 APCs. Depois que os ucranianos eliminaram o regimento de rifles motorizados, ondas de assalto à carne feriram ou eliminaram todos eles. Agora esses caras aparecem a propósito. O que é estranho é que o 24º Mecanizado da Ucrânia relata que supostamente havia 5 mulheres neste grupo de quê? O que é isso? 15 assaltos? Tropas, 5 mulheres. Não sei porquê, é estranho. Então, 2 APCs, 15 caras, 15 tropas. Eles se dividem em 3 grupos, o que é perfeitamente visível. Todos eles saem dos veículos e olham para as setas. Grupo 3, Grupo 2, Grupo 1. Eles vão para diferentes locais, tentando expandir a área de controle para que possam enviar mais tropas para esta zona segura para tomar mais área, como uma zona de desembarque na cidade. Mas eu não vou mostrar a você o massacre, ou o abate, ou as explosões, mas o que acontece aqui. Vou parar agora. A Ucrânia está enviando munições em cluster, drones e artilharia, fogo. Bam, 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 bam por todo lado, e todos esses grupos estão eliminados agora. Isso acontece dia após dia, e com essas táticas eles avançam 100 pés por dia, 300 pés por dia, e eles sofrem perdas. Mas por que estou mostrando tudo isso? É para mostrar que ChessVR não foi tomado pelos russos e apenas ilustrado. Mais uma vez para você. O Ministério da Defesa russo está bastante faminto, o povo russo está bastante faminto por outro Bakhmut. Eles querem ver essas bandeiras russas acenando como no topo do Reichstag, sabe? Então, os russos fazem essas operações de informação. Olhe para isso, eles enviam essas tropas do regimento Storm Z, ou Motor Rifle, com bandeiras, às vezes sem armas. Essa é uma viagem sem volta. Olhem esses vídeos, é xadrez, é VR, e todas essas áreas estão sob controle ucraniano, mas por um breve momento o drone russo está no ar. Esses caras são enviados com as bandeiras e você recebe essas imagens. Não importa qual é a verdade, o povo russo vê que as bandeiras russas estão tremulando sobre Chelsea, é isso. Todos esses caras agora estão empurrando os girassóis no solo ucraniano. Olhe para isso, eles se foram e suas mães receberão pedras por isso. Mas os vídeos são bons, o ministro da Defesa russo os compartilha com o público russo. E o público pensa, tomamos outra cidade, como nossos avós tomaram o Reichstag. Mas novamente, eles não mostram isso. Em 5 minutos, drones se conectam a cada um desses caras e tudo o que eles tinham eram bandeiras, nem mesmo armas. Às vezes isso era... Eu não chamaria de uma informação para cima, porque tem caras reais entrando lá e morrendo. Mas é uma manobra de propaganda que reivindica muitas vidas russas, é isso que é. Mas, meus amigos, não seria um vídeo adequado meu se eu não mostrasse para vocês russos fumando de maneira extremamente descuidada em seu próprio território e, claro, estou falando deles fumando descuidadamente. Na fábrica de eletrônicos aqui, podemos ver um drone ucraniano voando sobre uma cidade russa a 550 quilômetros da fronteira. Voando, cuidando dos próprios negócios e então, de repente, desce rápido e abraça uma fábrica de eletrônicos russa. Claro, o drone não tem nada a ver com a explosão que se seguiu.
Quero dizer, não é o drone, é um soldado russo trabalhando na fábrica, não apenas acendendo um cigarro no lugar errado. Esta manhã, drones ucranianos atacaram a fábrica Radiozavod, na cidade russa de Benza Radiozavod, que se traduz para fábrica de rádio. Fábrica de rádio? Very Original é uma empresa especializada na produção de equipamentos para sistemas modernos de controle automatizado móvel. E temos muitas imagens de satélite também de todo o complexo. Seriam necessários muitos soldados descuidados e fumantes para derrubar todo este complexo. Mas um começo é um começo. Meus amigos, eu não fiz isso durante todo o tempo. Eu estava de férias, mas antes disso eu não fiz isso por um mês. Mas agora estou pronto para continuar com isso. Temos 4 nomes. Estes são os maiores apoiadores, os maiores heróis deste canal que me permitiram tirar minhas férias. Eu realmente precisava disso. Porque a guerra é ruim para a mente. Isso é o mais simples que posso colocar. Se eu puder ter um pequeno período de férias longe disso, é bom para mim, é bom para a longevidade do que eu faço. E você permitiu que isso acontecesse. Barry Cox, obrigado. Que Frankis, também conhecido como Maldito Frankis. Obrigado, Sr. Frankis. Essas 4 pessoas me permitiram tirar férias. Agora estou de volta, descansado, e farei vídeos para vocês eternamente. Obrigado. Se você gosta do meu canal, me compre um café. A assinatura mensal é a melhor forma de garantir que eu continue fazendo isso, meus amigos. Algo massivo que você já sabe. Mas como eu estava de férias, eu sinto que tenho que mencionar isso. Eu tenho que falar sobre este grande tópico inteiro. Este foi o ataque hacker à Aeroflot, a violação da Aeroflot. Você sabe, a companhia aérea estatal russa, que é responsável por quase todos os voos internos e externos na Rússia e que vai para fora da Rússia, quase tudo que envolve aviões e civis é a Aeroflot, que é a mesma empresa que fez a mesma coisa na União Soviética. A propósito, e o brasão deles, ou o logo, ainda tem o martelo e a foice nele. Estranho. Grupos partidários ucranianos e bielorrussos atacaram a Aeroflot no dia 28 de julho. Bem, na verdade, eles tinham controle sobre os servidores. Eles estavam dentro dos servidores por um ano. Mas no dia 28 de julho, eles decidiram finalmente agir e se retirar e tornar isso público. E foi massivo. Foi um caos. Aviões foram aterrissados, voos foram cancelados, reembolsos não foram emitidos, até mesmo o cronograma de reabastecimento estava bagunçado. Eu só quero te mostrar uma foto do ataque em 28 de julho. É assim que o céu russo parecia totalmente limpo, alguns aviões ainda estavam lá em cima, eles logo aterrissarão e ninguém decolará por alguns dias. Depois disso, farei um resumo do que de fato aconteceu. Os ataques cibernéticos são dolorosos, mas, sejamos honestos, são chatos. Não posso te mostrar explosões, terras invadidas ou libertadas, mas eu tenho que falar sobre qual foi a dor, qual foi o dano. Então eu vou tentar fazer isso. Hackers faziam parte dos 2 grupos separados que trabalhavam unidos. Como eu mencionei, um era hackers partidários ucranianos, um era hackers partidários russos, e eles foram chamados de Corvo Silencioso e Cyberpartidários. Nome realmente legal. Esta é a mensagem que eles deixaram, um pequeno oi e olá simples para os trabalhadores da Aeroflot russa. E eles também divulgaram outra foto, que é tão estranha. Isso é o que eles encontraram, como se tivessem acesso a quase tudo. A Aeroflot tinha tudo. Então esta é uma captura de tela da área de trabalho de um funcionário da Aeroflot com um arquivo chamado senha. Uau, isso é segurança online, meus amigos. Isso é loucura. Os hackers afirmaram que o Chief Executive Officer da Aeroflot usava o Windows XP e os servidores eram de 2003. Então é como um equipamento massivamente desatualizado e com tantas falhas de segurança, foi super fácil para eles terem acesso a tudo. Eles disseram que conseguiram acesso através da senha pessoal do Chief Executive Officer, que ele não mudou por 3 anos. O Chief Executive Officer da principal companhia aérea russa, responsável pela maioria dos transportes internos na Rússia com aviões, não mudou sua senha e usa o Windows XP em 2003. Uau! E eu encontrei uma visão geral muito breve.
Há muito texto sobre isso, mas eu encontrei o mais curto que pude, então você saberá tudo. Foi tão massivo. Só quero que saiba disso, caso ainda não saiba. Resumo do dia caótico da Aeroflot Aeroflops. A Aeroflot foi oficialmente declarada um desastre após um massivo ataque hacker. A infraestrutura digital da companhia aérea falhou completamente. O site, sistema de reservas, bilheterias e sistemas de cálculo de combustível não estão funcionando. Aviões não decolam, funcionários sem acesso ao trabalho, computadores e e-mail. Há enormes filas no aeroporto, as pessoas estão presas com nossas bagagens e ar-condicionado. A Aeroflot perdeu de 259 milhões a 500 milhões de rublos em um único dia devido a um ataque hacker à sua infraestrutura de tecnologia da informação. Os russos, obviamente, culparam de imediato os ucranianos, o que é verdade, pois foram hackers da Ucrânia e Belarus que o fizeram. Aqui você pode ver a lista de voos cancelados. São muitos, muitos, muitos. Além disso, os hackers destruíram 7.000 servidores. E aqui você também pode ver um clipe dos aeroportos. Quero dizer, tudo está vermelho, tudo está atrasado ou cancelado, as pessoas não estão recebendo reembolsos, elas não estão recebendo nenhuma informação. Sabe como é? Você está atrasado no aeroporto, quer ir, pergunta na recepção e ninguém te informa nada. Eles não estão oferecendo um novo voo ou devolvendo seu dinheiro. É muito frustrante. Isso aconteceu em toda a Rússia, em todos os aeroportos. Isso é enorme em meio a atrasos em massa e cancelamentos de voos. Retweet, Fernia, o que os passageiros devem fazer e o que podem esperar, basicamente miséria e horários bagunçados. O fato é que na Rússia eles não vão resolver os problemas assim. Quando algo grande assim acontece, o que você geralmente tem que fazer é absorver o golpe, analisá-lo e mudar para que não aconteça no futuro. Na Rússia, esse sistema não funciona assim. O processo, as etapas não são assim. É absorver o golpe, culpar alguém, colocá-los na prisão ou jogá-los pela janela e continuar como se nada tivesse acontecido. Isso vai acontecer e eu já preparei alguns memes para você. Quer dizer, o ministro dos transportes russo foi, vamos chamar pelo que foi, executado há mais de um mês. E agora isso aconteceu. Então os oficiais russos agora têm chá, veneno, chá ou janela, ou eles têm outra escolha. Ministro dos transportes russo, o novo ministro dos transportes, janela aberta, arma carregada, chá envenenado na Rússia. Se você está no topo assim, vai levar a culpa por tudo que acontece e nada vai mudar. O ataque acontecerá de novo, mas alguém vai cair da janela para a esquerda e para a direita por causa disso. Cada golpe exige que oficiais caiam da janela e então as coisas seguem como se nada tivesse ocorrido. Agora, meus amigos, vamos nos tornar mais internacionais. Eu observei o que acontece na Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e com Trump. Nas minhas férias na Universidade de Michigan, às vezes eu vejo o que Trump fez, eu tenho observado e tive minha boa dose de entretenimento. Sabe, eu plantei algumas flores durante minhas férias e depois vi o que Trump fez e dei uma pequena risada, uma risada sincera. Mas agora, finalmente, nos últimos dias das minhas férias no final de julho, notei uma mudança no comportamento de Trump em relação à Rússia e aos países que compram petróleo russo. Por exemplo, Trump pune a Índia por comprar petróleo russo. Finalmente, os Estados Unidos da América têm uma arma massiva, que são as sanções e tarifas. Se eles usarem isso para punir a Rússia, se eles usarem isso no Canadá, México e na União Europeia, eles estão se punindo. Mas se eles usarem isso em terceiros países que compram petróleo russo, é uma arma contra a Rússia. Agora, finalmente, Trump usa tarifas e sanções no alvo certo, a Índia, porque a Índia tem sido um dos maiores compradores de combustíveis fósseis russos desde então, 2022. Antes do novo pacote de tarifas de sexta-feira, Trump anunciou que uma tarifa de 25% seria imposta à Índia, junto com outra penalidade não especificada por importar petróleo e armas russas, apesar das sanções dos Estados Unidos da América. Então, Trump finalmente direciona sua arma de tarifa para o alvo certo. Finalmente, isso realmente muda as coisas. Pode parecer que não faz diferença, mas faz. Trump é um fantoche russo, ok, mas o fato é, isso muda as coisas. Porque a Rússia é capaz de lutar e invadir a Ucrânia. Porque eles recebem dinheiro de países como Índia e China, que estão comprando bilhões e dezenas e centenas de bilhões em seus combustíveis fósseis.
Se você punir, por exemplo, a Índia por fazer isso, a Índia vai querer estar na lista de amigos dos Estados Unidos, e isso mostra que as empresas estatais da Índia pararam de comprar petróleo russo após as duras tarifas de Trump. Agora eles mudaram para o petróleo bruto do Oriente Médio e da África. Algumas empresas privadas seguem comprando, mas provavelmente não por muito tempo. A Índia é o terceiro maior importador de petróleo do mundo e o principal comprador de petróleo marítimo russo. Isso vai doer como eles mudaram para o Oriente Médio, certo? E isso vai prejudicar muito a Rússia. Eles vão novamente perder um cliente que pagou a eles centenas de bilhões em um período de poucos anos por petróleo. Agora isso muda porque Trump finalmente, eu não sei, talvez tenha percebido algo, então isso terá um efeito. Além disso, Trump atacou a Índia e Medvedev no mesmo tweet. Eu também quero ler isso porque me fez rir de verdade quando eu estava plantando minhas flores. Eu não me importo com o que a Índia faz com a Rússia. Eles podem levar suas economias inertes para o fundo, por mim tudo bem? Ah, sim, não há muitas coisas que eu possa dizer. Eu concordo com Trump, mas essa frase aqui, não há nada aqui com o qual eu não concordaria. Eles podem levar suas economias mortas para o fundo, não me importo. Fizemos muito pouco negócio com a Índia. As tarifas deles são muito altas, entre as mais altas do mundo. Da mesma forma, Rússia e Estados Unidos da América quase não fazem negócios juntos. Vamos manter assim. De novo, não consigo acreditar que concordo com ele por um momento. E diga a Medvedev, o fracassado ex-presidente da Rússia, que acha que ainda é presidente, para tomar cuidado com suas palavras. Ele está entrando em território muito perigoso. O sal picante está voando, eu adoro isso. Isso conclui o tópico Trump. Acho que ele é muito lento para perceber algumas coisas, mas talvez seja lentamente demais. À custa de vidas ucranianas, acordando para algo que a Rússia não quer paz, ele não fará paz. Esta guerra é o legado de Putin e ele não vai desistir dela. Levará tempo. Trump é como uma criança do jardim de infância. É preciso reforçar esse ponto. E, infelizmente, cada ataque à Coreia com mísseis significa mais baixas ucranianas entre os civis. Mas isso... 15, 20 ataques depois, Trump finalmente direcionou suas tarifas e sanções para a Índia, o que prejudica a Rússia. Mas agora, meus amigos, vou terminar este vídeo com um tópico que gosto de pronunciar. Deus pune a Rússia. Porque terremoto de grandes magnitudes, que é um dos maiores terremotos, não o maior, mas um dos maiores do mundo inteiro, sabe? Um dos maiores. E aconteceu na região de Kamchatka, na Rússia, extremo leste. É tão distante de Moscou que entristece. Gostaria que tivesse ocorrido lá, mas não foi o caso. Ainda assim causou um tsunami massivo. Japão e até mesmo o Havaí receberam um grande alerta de tsunami, e o tsunami realmente chegou lá. Infelizmente, esse terremoto submarino também prejudicou essas baleias beluga, que foram levadas até o Japão. Então esse terremoto russo pune as baleias japonesas. Elas são lindas, olhe para elas, são bonitas. Pescadores japoneses jogam água nas baleias, mantendo-as frescas e agradáveis. A questão é que o terremoto é realmente enorme. Vamos olhar as filmagens por um momento e ver como foi. Grande demais, certo? Mas quase não há pessoas vivendo nessa área. Mas o que foi danificado foi a base de submarinos do Extremo Oriente Russo. Bem, ou seja, a casa da frota do Pacífico Russo. E eu estou tão feliz. Um terremoto de magnitude 8.7 atingiu perto de Petropavlovsk-Kamchatsky, uma cidade localizada na mesma baía que abriga várias instalações submarinas russas, chave e infraestrutura naval. Dada essa intensidade do terremoto e o tsunami resultante, algum dano é possível. O epicentro do terremoto estava localizado a cerca de 100 quilômetros da Baía de Avansia, lar da frota do Pacífico da Rússia, que abriga submarinos a diesel e nucleares. As primeiras imagens de Petropavlovsk-Kamchatsky indicam danos tanto pelo tremor do solo quanto pelo tsunami. Isso é adorável. Isso é adorável porque havia 5 submarinos no porto no momento do tsunami. E no momento do terremoto não temos muitas imagens desta casa específica da frota do Pacífico Russo.
mas a infraestrutura deles foi danificada e eu espero que seus submarinos também tenham sido afetados. Eu chamaria isso de punição de Deus às forças navais russas, mas não é isso. Quero dizer, eu digo isso por causa do comercial da Topshop, mas espere, tem mais porque o maior vulcão de todo o continente europeu entrou em erupção novamente no mesmo local. A Rússia é o único país onde até a geologia se juntou à resistência após o mais forte terremoto aéreo da história. O vulcão mais alto da Eurásia, de repente, entra em erupção. A natureza moderna parece estar cansada de viver sob Putin mais uma vez. Sim, eu tenho minhas piadas, mas na verdade eu tenho que ser sincero com você. Isso faz parte de uma área geológica que chamamos de Anel de Fogo. Existem diversos vulcões e terremotos quase mensais na região, geralmente são menores, mas esse foi grande. E por mais que eu gostaria de dizer Deus pune a Rússia, é apenas o que acontece no Anel de Fogo. É a área de conexão das placas tectônicas, e isso é o que acontece lá. Então, mas não é Deus punindo a Rússia. É com isso que vou deixar você. Claro, um pequeno detalhe a mais é o que você não sabia é que Trump realmente ordenou esse terremoto e ordenou que esse vulcão entrasse em erupção como um aviso para a Rússia. Porque ele dá certo, ele dá a Putin mais 5 anos de prazo, 5 anos, e então Putin deve terminar esta guerra. Trump está realmente pressionando. Então ele, você sabe, mostrou um pouco de músculo e ordenou que este vulcão terremoto entrasse em erupção para mostrar a Putin que ele está falando sério. Brincadeiras à parte, meus amigos, estou feliz em voltar a fazer vídeos para vocês. Na verdade, eu senti muita falta desse processo. Isso dá muito sentido à minha vida, fazer esses vídeos. Sinto que sou necessário e que vocês precisam de mim para fazer esses vídeos. Eu me sinto bem ao fazê-los porque faço piadas e você sabe, isso também me ajuda mentalmente. Claro, eu preciso descansar e eu descansei, mas é claro, é difícil descansar quando não posso fazer uma das minhas atividades favoritas, que é fazer vídeos assim. Mas você não pode trabalhar o tempo todo, especialmente quando é guerra. Então é essa situação estranha onde eu me forço a descansar e eu consigo fazer isso graças aos membros mensais do Buy Me a Coffee. Mas eu preciso fazer isso, senão eu não acho que conseguiria fazer isso a longo prazo, porque relatar sobre guerra, morte e sofrimento já é difícil o suficiente. Eu faço piadas, mas isso deixa uma marca na minha cabeça. Então, obrigado por me permitir tirar férias e agora obrigado por voltar. Estou de volta e pronto para atacar até o meu próximo vídeo. Meus amigos, que será toda segunda, quarta e sexta-feira, então certifique-se de voltar e tchau, tchau.